Bom dia, irmãos. Enquanto nós louvávamos o Senhor me trouxe ao coração novamente um texto que nosso irmão usou ontem à noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 21. Irmãos, quando Davi incitado no seu coração, de alguma forma, por orgulho e soberba, decidiu levantar o censo do seu exército. Então, os irmãos conhecem bem como o Senhor lidou com isso e como foi a disciplina e o juízo do Senhor sobre a nação, e como Davi foi seriamente corrigido pelo Senhor. E a decorrência disso é exatamente o texto que o nosso irmão utilizou, de quando Davi, ele, enfim, sob essa correção, esse juízo do Senhor, ele, enfim, encontra a eira de Araúna, ou a eira de Ornã, o Jebuseu, a mesma referência. Então, quando Davi ele encontra aquele lugar, a impressão que o Senhor me trouxe então enquanto louvávamos é que algo muito significativo foi percebido por Davi naquele momento. Quando Davi ele observava aquele lugar e o anjo do Senhor, então, é dito no relato aí de Crônicas, se você observar no verso... vamos ler a partir do verso 18. Diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando, olhou e viu, saindo da eira, se inclinou diante de Davi. Então os irmãos sabem de todo o acontecimento e de como Ornã ofereceu a Davi a eira, não só a eira, mas a lenha, o holocausto, enfim, todas as coisas, e como Davi, ele não quis toda aquela oferta de Ornã, mas ele pagou pela eira, porque seu coração foi movido a não oferecer ao Senhor sacrifícios que não custassem nada. Mas, irmão, se você comparar o relato de Crônicas com o relato de Samuel, porque em 2 Samuel 24 nós também temos o mesmo relato. Se você comparar o relato de Crônicas com o de Samuel, lá é dito que Davi, após receber da parte do Senhor o juízo, ele viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a sua espada desembainhada. Então, no momento em que ele compreendeu que deveria então levantar um altar ao Senhor, naquele lugar, naquela eira, algo foi percebido por esse homem do Senhor, e ele percebeu algo que é uma realidade espiritual, da qual nós desfrutamos hoje como igreja. Então, eu só queria repartir com você uma impressão. Irmão, a igreja é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. A igreja é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós somos o povo do Senhor, onde seu juízo, ele é apaziguado pela sua misericórdia. Obviamente que o Senhor não deixa de executar seu juízo, mas seu coração para conosco é um coração compassivo. Você se lembra quando Oséias relata toda aquela situação terrível do povo, de adultério, de afastamento do Senhor? Então no capítulo 11 o Senhor diz que a nação era para ele como um menino que ele ensinou a andar, mas tanto mais o Senhor os ensinava, mais eles se iam da sua presença. E isso é um fato também na nossa experiência, como o Senhor tem nos dito aqui nesses dias. Mas é dito ali que todas as vezes que o Senhor os corrigia, os disciplinava,
e eles então se voltavam para o Senhor, o coração do Senhor não se continha. E é dito lá em Oséias que as misericórdias, as comoções do Senhor, elas se acendiam pelo seu povo. Porque a igreja é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Davi compreendeu que aquele era o lugar onde o templo deveria ser edificado, porque ele pôde ver o anjo do Senhor sendo então ordenado que bastasse o juízo. O Senhor diz então ao seu anjo: basta. E Davi compreendeu que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Então, graças ao Senhor, porque nosso Deus é bondoso, compassivo, misericordioso conosco, mas também um Deus sério, também um Deus firme, também um Deus que não se contenta com pouco. O nosso Senhor busca 100% de nós, e Ele não se contentará com menos. Mas graças porque Ele pleiteia conosco. O Senhor trabalha até agora. O Senhor tem trabalhado intensamente, pleiteado conosco, para que nós estejamos preparados para o receber. Vamos orar juntos ao Senhor e então abrirmos novamente Sua palavra. Amado Senhor, nós Te adoramos nessa manhã, Senhor. Teu amor é tão imenso, Teu amor é tão sublime, Teu amor é mais forte que a morte, Teu amor é como uma torrente que rompe do chão. Senhor, nós somos tão gratos, tão gratos. Senhor, não nos deixa nos tornarmos levianos, acomodados. Senhor, tornarmos o Teu amor, a oportunidade que temos na Tua presença, tornarmos isso algo comum, Senhor. Senhor, nós confessamos a Ti que estarmos na Tua presença é algo extraordinário para nós. Tua presença é doce, Teu amor é sublime. Nós nos alegramos com a Tua presença, Senhor. Nós Te suplicamos que Tu possas mais uma vez nos ungir, conceder-nos Tua unção sobre todos nós, para que Tua palavra ela possa alcançar os nossos corações e em aspecto nenhum retornar para Ti vazia. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos habilite pelo Teu Espírito, tanto para compartilharmos a Tua palavra, quanto para recebermos a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós nessa manhã, continua a nos falar, dá-nos ouvidos abertos, corações receptivos. Suplicamos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3. Como já dissemos aos irmãos, nós temos procurado nesses dias, com a ajuda do Senhor, estarmos sendo corrigidos na nossa vida, no nosso testemunho e no nosso serviço. Nós sabemos que o Senhor, Ele exerce seu juízo sobre nós, e segundo Pedro, esse juízo já começou, é sobre a casa de Deus, e é um juízo com características diferentes daquele que será executado para com o mundo. Então, por isso, nós precisamos aprender a nos curvarmos diante do Senhor e suplicarmos para que Ele realmente exerça seu juízo sobre nós. Então, o Senhor tem nos ensinado que nossa vida, ela precisa ser uma vida adequada, coerente com o chamado que temos. Ela precisa ser uma vida que responda no seu estilo, na sua maneira de viver, àquilo que a época em que nós estamos inseridos, ao contexto em que nós estamos inseridos. E que contexto é esse, irmão?
Que contexto é esse? Será que nós temos considerado mesmo o que temos ouvido? Os tantos servos do Senhor que o Senhor tem trazido a nós para nos dizerem que suas impressões têm sido claras de que vivemos os últimos dias, de que nosso Senhor está à porta, de que nosso Senhor, Ele está para abrir a última porta, de que sua mão já está na maçaneta da última porta, então Ele mostrará seu rosto em breve. Será que nós temos nos apercebido disso? Porque a relação que a Bíblia faz com a vinda do Senhor, da nossa vida para com a vinda do Senhor, é uma relação de amor, irmão. Paulo diz, no final da sua vida, nos seus últimos escritos, quando escrevia para Timóteo, já avançado em idade, já havia caminhado com o Senhor muito, já havia tido muitas experiências com o Senhor, então ele diz que no final da sua vida, ele guardava sua fé, ele havia combatido um bom combate, e ele se mantinha então em grande expectativa para com aquele que, sendo justo, reto, o retribuiria, segundo a resposta que ele deu ao Senhor com a sua vida, ele o retribuiria. E ele diz que não somente a ele, graças ao Senhor por isso, não somente a ele, mas então Paulo dá o segredo do estilo de vida dele, o segredo da maneira que ele serviu ao Senhor, o segredo do testemunho que o Senhor alcançou na sua vida. Ele diz assim, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A todos os que amam a sua vinda. Então nós vimos que nosso Senhor, Ele tem um grande desejo, Ele se importa muito com as inquietações que têm atemorizado seu coração. E Ele então nos conclama a irmos a Ele. Você se lembra que Pedro diz que nós precisamos aprender a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então há um imperativo para nós. Lancemos sobre Ele. Ah, mas irmão, essa experiência precisa ser mais real para nós. Porque quantos de nós que nos dobramos diante do Senhor e não conseguimos experimentar que nosso fardo, nossos pesos, nossas inquietações, nossas flutuações, elas não são lançadas sobre Ele. Então nós usamos um palavrório inútil, falamos e falamos e falamos, mas nos levantamos com todo o peso do momento em que nos achegamos à sua presença. Que o Senhor nos ensine o caminho de realmente lançarmos sobre Ele. Lançarmos sobre Ele. E experimentarmos descanso, paz. Nós somos o povo que deveria testemunhar isso por excelência sobre essa terra. Nós deveríamos ser o povo que transmite, que testemunha, que manifesta o que é verdadeira paz, verdadeiro descanso, porque nosso Senhor provisionou tudo isso para nós. Então, nós vimos que, avançando um pouco mais, o Senhor deseja que nós sejamos para Ele um testemunho vigoroso, um testemunho que o manifeste, um testemunho que manifesta seu reino, porque sua vontade é executada, seu nome é exaltado, e realmente sua glória é manifestada, e esse então é o reino de Deus, e isso passa por nossas vidas. Nós precisamos ser confrontados com isso. Isso passa por nossas vidas. Mas avançando um pouco mais, então, meu encargo para essa manhã é que nós compartilhássemos algo sobre nosso serviço, à luz do que o Senhor nos tem falado nesses dias. Nosso serviço ao Senhor, nosso chamado como reino de sacerdotes. Não existem
alguns sacerdotes. Não existe uma classe especial dos que servem. Nós somos um reino de sacerdotes. E o Senhor tem nos feito descobrir o que significa o ministério do corpo. O que significa servirmos ao Senhor como igreja, como um reino de sacerdotes, onde todos ministram e adoram ao Senhor. E esse não é um encargo de alguns, mas é um encargo de todos nós. Nós precisamos descobrir isso. Descobrir o quanto antes, irmão, na sua vida pessoal, para que nós possamos realmente servir ao Senhor com alegria e nos alegrarmos nele e termos significado para a nossa vida e nossos corações serem fortalecidos no serviço ao Senhor. Então, Malaquias capítulo 3, vamos ler os versos de 8 a 10. Verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmão, um outro texto, por favor, em Lucas capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Irmãos, isso mais do que qualquer outra coisa fala do nosso testemunho. Corpos cingidos e candeias acesas são uma figura do nosso testemunho. O Senhor Jesus, noutra situação, ele disse que não se colocaria uma candeia debaixo da mesa, mas que ela deveria ser colocada sob a mesa, para que sua luz pudesse ser manifesta a todo o ambiente. Então, e também aqui ele diz que devem estar cingidos. A expressão aponta para uma prontidão, quase militar. Uma prontidão. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Irmão, você prestou atenção no que diz esse versículo? Vamos ler novamente. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Agora veja o que a palavra diz, irmão. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Até aqui. Irmão, talvez nós não precisássemos dizer nada à luz do que esse texto diz. Nós poderíamos permanecer o tempo aqui considerando essas palavras. Porque, em vista do que o Senhor nos falou esses dias, quando nós lemos essas advertências do Senhor, nosso coração estremece. Eu não sei com relação ao seu coração, irmão, mas meu coração estremece. E talvez o Senhor careça de resgatar um estremecer dos nossos corações nesses dias, porque nós ouvimos e lemos a palavra do Senhor sem o temor adequado. Nós ouvimos e lemos a palavra do Senhor sem o temor adequado, porque o que o Senhor está dizendo aqui impacta de uma maneira tão frontal a sua vida e a minha, que nós precisamos cair diante dele e clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos o teu povo, povo sobre quem o Senhor colocou o seu nome, povo que está debaixo da tua graça. Senhor, ajuda-nos para respondermos a ti. Então, basicamente eu gostaria de extrair alguns princípios aqui, e então alguns princípios lá de Malaquias, porque essencialmente falando, irmão, esses dois textos tratam de mordomia, de serviço. Tanto Malaquias 3, os versos de 8 a 10, como nós lemos, quanto Lucas 12, a partir do verso 35. São dois textos muito especiais relacionados à questão da mordomia ou do serviço. Então, gostaria de extrair com você aqui algumas lições desses dois textos. A primeira coisa que talvez seja significativa de nós considerarmos, irmãos, é que para sermos bons servos, bons mordomos, talvez seja necessário que nós conheçamos duas coisas. Conheçamos bem duas coisas. O bom mordomo ou o bom servo, ele carece de conhecer bem duas coisas. Então aqui nós já somos fortemente confrontados. Porque a primeira, é necessário que o mordomo fiel, ele conheça bem o seu senhor. E a segunda, é necessário que o mordomo fiel, que conhece bem o seu senhor, conheça a despensa do Senhor, conheça o celeiro do Senhor, conheça os mantimentos do Senhor. Então, o mordomo fiel é aquele, o servo fiel é aquele que conhece bem o seu Senhor e que também conhece bem a despensa do seu Senhor. Então, irmão, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você conhece bem o seu Senhor? Como você tem conhecido o seu Senhor? Seu conhecimento do seu Senhor é um conhecimento de segunda mão, irmão. Você conhece teu Senhor pessoalmente, as características da amizade do teu Senhor com você, ou até hoje você conheceu o Senhor de outros irmãos. Você conheceu o Senhor dos seus pais, e você continuou conhecendo o Senhor de segunda mão. Tudo que você recebe é o que outros experimentaram. Tudo que você ouve não é o que você experimenta, mas é o que outros experimentaram. Qual é o grau do conhecimento que você tem do seu Senhor? É completamente impossível que um bom mordomo, ele não conheça o seu Senhor. Irmão, quantas vezes já passou pela sua cabeça que teu Senhor é alguém que colhe onde não semeou? Quantas vezes já passou pela sua cabeça que teu Senhor é alguém duro, que busca colher onde ele não semeou? Quantas vezes nossos corações se envolvem com dúvidas relacionadas ao caráter do nosso Senhor, porque não o conhecemos bem,
Porque, irmão, a realidade de uma amizade, de um relacionamento, não nos pode ser passado ou relatado por outros. Um relacionamento é algo que deve ser experimentado. Um relacionamento é algo que envolve tempo. Um relacionamento é algo que envolve dedicação. Um relacionamento é algo que envolve um desfrute da presença. Um desfrute da presença. Irmão, o que você acharia se a sua esposa dissesse para você hoje que ela te ama, que ela continua te amando, mas que ela não quer se encontrar com você? Ela não deseja a sua presença. Ela não tem prazer na sua presença. Irmão, tantas vezes de uma maneira inconsciente, porque nós não falamos isso, mas com as nossas atitudes que falam mais do que as nossas palavras, nós dizemos ao Senhor que nós queremos os benefícios de sermos os seus filhos, mas que nós não queremos a sua presença. Que nós não temos prazer em o conhecer, porque nós não dedicamos com atitudes o testemunho de que é exatamente isso que nós buscamos. Então nosso tempo é completamente transtornado. Irmão, já disse um irmão do passado, e isso talvez você devesse anotar na sua Bíblia, que tempo é questão de preferência. Tempo é questão de preferência. Irmão, nunca se esqueça disso. Tempo é questão de preferência. Sabe por que o Senhor dedica tempo a você? Porque Ele prefere você. Porque o Senhor não gasta tempo à toa. O Senhor não desperdiça o seu tempo, porque o Senhor é perfeito. Agora, tempo é questão de preferência. Porque onde nós dedicamos o nosso tempo, então ali é a resposta exata de onde está o nosso coração. Onde nós temos dedicado nossa atenção. No nosso tempo de lazer, o que nós fazemos? Também, mais uma vez, citando um irmão do passado, ele diz que o que nós somos realmente é aquilo que nós fazemos na nossa hora de lazer. Porque na hora que nós estamos livres e não temos nenhum compromisso, então nosso coração se vai para aquilo que realmente Ele ama. Irmão, nós precisamos ser confrontados com isso. Sabe por quê? Porque senão nós nunca conheceremos o Senhor. E a consequência disso são mordomos infiéis, mordomos inadequados. A prudência passará longe de nós. Então o convite do Senhor para nós é que nós sejamos mordomos fiéis. Primeira coisa, nós precisamos conhecer nosso Senhor. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4. Porque sem dúvida nenhuma, Paulo aprendeu o caminho de conhecer pessoalmente o seu Senhor. Então em 1 Coríntios capítulo 4 ele diz assim, os versos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, veja isso, irmão. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, a palavra aí é mordomos, e despenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmão, essa mesma palavra diz para nós que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E a graça de Deus é um de seus mistérios. Então, nos é conclamado aqui que nós sejamos para o Senhor dispenseiros fiéis.
Mordomos fiéis. Agora, para isso, irmão, é necessário que você e eu, nós conheçamos a vontade do nosso Senhor, os desejos do nosso Senhor. Quantos de nós temos tido a intrepidez de pagar o preço? Escute isso, irmão. Abra bem seus ouvidos e escute isso. Quantos de nós temos tido a intrepidez de pagar o preço, de nos levantarmos diante do Senhor e dizermos a Ele integralmente, com tudo que somos, que nós desejamos conhecer sua mente, sua vontade, sua mente presente, sua mente para os dias atuais, porque nós estamos nos últimos dias. E mais do que isso, porque esse é só um primeiro passo. Esse é só o primeiro passo de um mordomo fiel. O mordomo fiel precisa conhecer seu Senhor, pagar o preço de se levantar diante do Senhor. Porque, irmão, nossas orações ao Senhor, dizendo: Senhor, abra as janelas do céu. Nossa súplica ao Senhor é exatamente essa: Senhor, abra o céu sobre nós. Senhor, abra as janelas do céu. Mas será que nós temos consciência do que nós estamos pedindo, irmão? Porque o Senhor não abre as janelas do céu levianamente, como nós vimos ontem. O Senhor não abrirá levianamente e nos abençoará com bênção sem medida. Então nós temos que ter consciência do que nós temos pedido. Se nós temos orado ao Senhor por uma visitação do Senhor, Ele precisa encontrar servos fiéis. Irmão, você sabe, como os irmãos nos lembraram ontem, que Daniel, ele foi um servo fiel em meio a todo um contexto de afastamento do Senhor. Você sabe que aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, eles se envolveram tanto com o cativeiro babilônico, que em pouco tempo eles estavam ganhando dinheiro na Babilônia, eles tinham construído sinagogas na Babilônia, porque a sinagoga é coisa da Babilônia. O Senhor nunca teve sinagoga no coração. A palavra nunca falou que o Senhor ordenou que eles construíssem sinagogas. A sinagoga é um ajuste que eles procuraram fazer para, na Babilônia, aplacarem sua consciência. Um povo completamente distante do Senhor. Então, eles estavam enriquecendo, acomodados na Babilônia, mas o Senhor, seu testemunho, nunca seria colocado na Babilônia. O lugar do testemunho do Senhor era Jerusalém, e Jerusalém estava em ruínas. Então o Senhor precisava de homens intrépidos, e Ele continua precisando hoje. Ele precisava de homens intrépidos. E na Babilônia havia um homem intrépido. O seu nome era Daniel. Daniel foi um jovem que decidiu não se contaminar, não se misturar, para que então ele se mantivesse guardado para o seu Senhor. Daniel viu a dignidade e o privilégio de se guardar para o Senhor. E nós precisamos descobrir isso, irmão, porque nós achamos que fazemos um favor para o Senhor, nos guardando para Ele. Mas Daniel descobriu que é um privilégio de todos aqueles que o Senhor chamou, se guardarem para Ele. Então Daniel se guardou para o Senhor. E o Senhor levanta, através de Daniel, um homem, irmão. Um homem. Você sabe que toda a restauração da nação de Israel, após o cativeiro babilônico, nós podemos afirmar com toda segurança que a restauração começou com um homem orando. Um homem que morreu na Babilônia. Daniel nunca retornou para Jerusalém. Daniel, velhinho, morreu na Babilônia. Mas o coração de Daniel estava em Jerusalém. Irmão, quantos santos que já não estão aqui e que dariam suas vidas para viverem o momento que você está vivendo. Quantos santos de Deus já não estão aqui? Quantos amados irmãos dariam sua vida para viverem o momento que você está vivendo? Nós ouvimos com toda a força ontem à noite que o Senhor Jesus, Ele possivelmente voltará para a nossa geração. Muitos dos que estão aqui não passarão pela morte, verão o Senhor. Ah, irmão,
Isso precisa encher nosso coração. E Daniel foi enchido dessa realidade. E através de um homem, irmão, um homem. Se você abrir aí o capítulo 9 de Daniel, você vai ver que o Senhor, ele se moveu. Porque, irmão, o Senhor, ele sempre aguarda um canal nessa terra para que sua vontade seja executada. Ele sempre aguarda. Querido, sabe por que a vontade de Deus não prospera na sua casa? Porque Ele aguarda um canal na sua casa que se dobre diante dele como Daniel se dobrou, se dedique a estudar e a conhecer, e então você receberá do Senhor a mesma palavra que Daniel recebeu. Ó Daniel, por causa da tua dedicação, por isso eu vim. E o que o Senhor revelou para Daniel, irmão, presta atenção nisso. O que o Senhor revelou para Daniel foi tão grande, mas tão grande, que o Senhor revelou para Daniel os dias que você está vivendo. Você tem consciência disso, irmão? Daniel clamava pela restauração literal de Jerusalém. Mas o clamor de Daniel era tão intenso, o senso de privilégio de Daniel de servir ao Senhor era tão intenso, Daniel era genuinamente um mordomo tão fiel, que o Senhor repartiu com ele todos os seus bens. O Senhor repartiu com Daniel todos os seus bens. Então Daniel conheceu, na sua profecia das 70 semanas, ele conheceu até os nossos dias. Ah, irmão, isso é grandioso demais, e é para isso que o Senhor tem nos chamado. Para sermos para Ele mordomos fiéis. Agora nós precisamos que seja ativado nos nossos corações um senso de privilégio. Porque senão nós nos perderemos. Nós nos perderemos. E nós perderemos a reverência para com o nosso Senhor. Porque quando nós perdemos o senso de privilégio, irmão, então nós passamos a considerar Deus como aquele que está pronto para nos servir. Enquanto que o nosso Senhor nos chamou para o servirmos. Qual tem sido a tua experiência, irmão? Você tem conhecido o teu Senhor? Daniel foi alguém que conheceu o Senhor. E esse é só um primeiro aspecto. Porque nós também precisamos dar um passo mais. E sermos aqueles que conhecem não só o Senhor, mas que conhecem a dispensa do Senhor. Nós conhecemos o Senhor, mas conhecemos sua dispensa. Agora, irmão, conhecer a dispensa é muito mais do que saber a diferença entre tecnon e ruiós. Conhecer a dispensa do Senhor é muito mais do que saber aqueles alicerces, os fundamentos da nossa confissão. Conhecer a dispensa do Senhor significa conhecer todas as riquezas insondáveis de Cristo, que não estão contidas na letra dessa palavra, mas que estão contidas no espírito dessa palavra. E essa palavra precisa ser soprada para os nossos corações, porque nós abrimos essa palavra e não conseguimos ver Cristo. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você abre o livro de Êxodo e não consegue ver a Cristo? Quantas vezes nós abrimos Malaquias e não conseguimos ver a Cristo? E nos esquecemos que essa palavra tem um único autor e um único assunto. O Espírito Santo revelando a Cristo. Um único autor, um único assunto. O Espírito Santo revelando a Cristo. E então nós podemos ver tantas coisas em Cristo. Nós vemos a igreja em Cristo. Nós vemos os propósitos de Deus em Cristo. Nós vemos as nossas vidas em Cristo. Graças ao Senhor. Mas nós precisamos conhecer a dispensa do nosso Senhor, irmão. Nós precisamos conhecer a dispensa do nosso Senhor. E aqui, Lucas vai nos ajudar. Volte seus olhos para o verso 42 aí de Lucas, porque há algo importante aí. Você sabe que Pedro faz uma pergunta para o Senhor. Quando Pedro começa a ouvir essas palavras do Senhor, palavras para um grupo importante,
O Senhor estava falando para os seus discípulos, veja só. Então Pedro, quando ouve o Senhor falar essas coisas, ele diz assim: Senhor, o Senhor está falando essas coisas para nós ou para todos? Isso que o Senhor está falando é específico ou é geral? Então o Senhor responde a pergunta de Pedro com uma pergunta. E nessa pergunta do Senhor, ele está respondendo a pergunta de Pedro. Porque o Senhor está dizendo: olha, Pedro, quem é o mordomo fiel? Quem é? Quem é o mordomo fiel, senão todos aqueles que têm se consagrado a mim, com um senso de privilégio de me servir? Quem é o mordomo fiel, senão todos aqueles que têm sido prudentes? Então, irmão, quando nós olhamos para o que o verso 42 diz, ele diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? E a quem o Senhor confiará os seus conservos? Irmão, essa palavra conservos aí, ela é tão preciosa no seu sentido original. Tão preciosa, porque essa palavra no grego é a palavra terapeia, de onde vem a nossa palavra terapia. Essa palavra conservos, a quem o Senhor dará os seus conservos. Irmãos, todos nós somos e temos disposto diante de nós o caminho para sermos mordomos fiéis e prudentes, e para também sermos conservos uns dos outros. Para estarmos sendo aqueles que são fiéis. Porque quem é o mordomo fiel? Irmão, guarda no seu coração o seguinte: o mordomo fiel é aquele, presta bem atenção, segundo o que está sendo dito aí para nós. O mordomo fiel é aquele que dá o sustento na medida certa. Primeira coisa. O mordomo fiel é o que dá o sustento na medida certa. Ele sabe que um bebê não pode comer um bife de picanha, porque ele é um mordomo fiel, ele conhece a despensa do Senhor. Ele sabe que na despensa do Senhor existem os mais variados grãos, os mais variados alimentos. Então ele sabe utilizar a palavra do Senhor conforme Salomão nos disse. Salomão em Provérbios nos diz que a palavra do Senhor é medicina. Irmão, tão maravilhoso. Será que a palavra do Senhor nas suas mãos é como uma faca, uma navalha nas mãos de uma criança? Porque você não conhece a despensa do seu Senhor? Será que você espanca os conservos com a palavra, ao invés de ministrar o sustento adequado na medida certa? Será que nós temos sido bons servos para o Senhor? Servos fiéis, porque o mordomo fiel é aquele que dá o sustento na medida certa, que discerne segundo o Senhor a necessidade do seu povo, que se aplica a compreender a necessidade do seu povo. Irmão, sabe por que Daniel não orava pela Babilônia? Porque Daniel era um mordomo fiel. Daniel sabia que o coração do Senhor não estava na Babilônia. Irmão, pelo que nós temos orado, de que maneira nós temos orado pelos nossos irmãos, pelos nossos conservos? Nós temos tido do Senhor discernimento e ministrado um sustento na medida certa, e essa é uma responsabilidade não dos presbíteros apenas. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Porque a todos nós o Senhor confiou conservos. A todos nós. Qual o sustento que você tem ministrado aos seus conservos? Você tem conhecido cada grão da despensa do Senhor? Você tem conhecido cada aplicação poderosa, exortativa, cada aplicação consoladora, cada aplicação reveladora que a despensa abundante do nosso Senhor possui, para que então seu povo seja fortalecido e habilitado, e seja encontrado aguardando o seu Senhor, que voltará da festa e baterá a porta. Nós temos sido
mordomos fiéis? Nós precisamos responder a essa pergunta, irmão. Então, continuando, segundo o nosso texto de Lucas, o Senhor nos convida, irmão, a sermos aqueles que administram, então, esse sustento na medida certa. Ele não apenas é um sustento na medida certa, presta atenção aqui, mas ele é um sustento no tempo certo. Ele é um sustento na medida certa. Nós não sustentamos, dispomos o sustento nem aquém nem além. É um sustento na medida certa, a dose adequada. Irmão, a palavra terapia, como eu disse para você, aponta para um sentido de cura. O mordomo fiel é aquele que administra o sustento curador da parte do Senhor. Na medida certa e no tempo certo. Ele sabe o tempo adequado de se administrar o sustento. Agora, irmão, nós temos tido clareza a respeito disso, irmão? Ou você acha que isso é para o Luiz? É para um determinado outro irmão, é para alguns outros irmãos que repartem a palavra. Eles precisam discernir isso. Afinal de contas, todo o alimento da igreja está nas costas deles. Será que é isso, irmão? Será que é isso que nós temos pensado? E por isso nós temos conhecido um Senhor de segunda mão? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor use de misericórdia conosco, para que nós não sejamos um povo que o conhece de segunda mão, mas para nós sermos aqueles... Irmão, sabe qual que é a característica de um povo que conhece o Senhor de segunda mão? É uma característica que você não precisa fazer força nem para tê-la, nem para não tê-la, porque ela se manifesta. A característica de um povo que conhece o Senhor de segunda mão é falta de frescor. Falta de frescor. Falta de viço, falta de brilho no rosto. Quando nós perdemos a nossa comunhão pessoal com o Senhor, nosso altar pessoal está em ruínas, completamente derribado. Então por isso nós perdemos o frescor, perdemos o viço. Que o Senhor nos ajude a restaurarmos nossos altares pessoais, a reerguermos nossos altares pessoais e a nos colocarmos diante do Senhor, como eu já te disse, primeiro ponto, com intrepidez nos levantarmos diante do Senhor e buscarmos conhecer sua mente, buscarmos conhecer seus desejos, seus encargos, suas demandas para o tempo presente. Não nos vermos como alguns na multidão dos que creram, que são conduzidos por esse segundo a maré, até não sabemos quando. Mas sermos aqueles que intrepidamente se levantam e buscam conhecer a mente do Senhor. Mas esse é só um primeiro ponto. Nós precisamos ser aqueles, e um segundo aspecto, que depois de se levantarem diante do Senhor e em comunhão com Ele, conhecerem o coração do seu Senhor, a mente do seu Senhor, então se levantam intrepidamente diante do povo do Senhor e conclamam seus irmãos e exortam seus irmãos e realmente despertam seus irmãos. Esses são aqueles atalaias do Senhor deste tempo. Aqueles que têm tocado uma trombeta. Irmão, porque você acha que a circunstância de Malaquias ela é diferente das circunstâncias dos nossos dias? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas a trombeta do Senhor tem tocado, assim como tocou nos dias de Malaquias. Malaquias foi, sem dúvida nenhuma, este servo que se levantou diante do Senhor, pagou o preço de conhecer sua mente e se levantou intrepidamente diante do povo e declarou ao povo qual era a mente do Senhor e a maneira que o Senhor os via. Então o Senhor precisa contar com você e comigo, irmão. O Senhor não tem outros com quem contar. Aqui, no nosso contexto e na nossa experiência.
Ele deseja contar conosco. Nós não podemos nos esquivar disso. Nós não podemos nos contentar com pouco. Nós precisamos nos contentar, nos satisfazer com tudo que o Senhor tem para nós. Então, continuando, eu gostaria agora que você olhasse comigo com mais cuidado para o texto de Malaquias. Malaquias 3. Então nós temos esse texto, conforme nosso irmão nos disse, que marca o que se conhece de forma geral a respeito do livro de Malaquias. Mas, irmão, a nossa união com o Senhor é algo tão vital. Irmão, preste atenção nisso. A nossa união com o Senhor é algo tão vital e tão real que nós precisamos dizer que a nossa participação é tão essencial quanto a dele. Irmão, ouça bem o que eu estou te dizendo. Nossa união, nosso companheirismo é tão real e tão vital no âmbito do serviço com o nosso Senhor, que a nossa participação é tão essencial quanto a dele. O nosso Senhor, ele decidiu que ele teria cooperadores. Ele decidiu se restringir a si mesmo e aguardar sua resposta, sua cooperação, porque o Senhor poderia fazer tudo sozinho e ele faria melhor do que nós, porque ele é perfeito. Mas o Senhor não lida com marionetes. O Senhor lida com servos voluntários. Lembre-se bem dessa palavra, porque essa palavra agrada o coração do nosso Senhor. O Senhor lida com servos voluntários. Ele não tem robôs. Ele lida com servos voluntários. E a voluntariedade do nosso coração enche o coração do Senhor de alegria. Então o Senhor deseja nos encontrar voluntários para Ele, cooperando com Ele, compreendendo que esta cooperação, esse grande mistério da nossa responsabilidade e da sua graça, é algo que confere a nós a responsabilidade essencial de darmos 100%, porque Ele fornece 100% da sua graça. Irmão, a graça eficaz do Senhor é um trabalho cooperador conosco, onde nós fazemos 100% e Ele faz 100%. Então nós precisamos compreender que o chamado do Senhor para nós é esse. Não é para que você faça 10% e Ele fará os 90%. Isso não agrada o Senhor. Não é nem mesmo para que você faça 50% e o Senhor faça 50%. Mas é para que você faça 100%. É para que você responda com 100%. Porque bem-aventurado será aquele a quem o Senhor achar fazendo assim. O Senhor deseja o 100% que você tem para oferecer a Ele, irmão. Seu 100% hoje pode ser muito pouco. Mas o Senhor deseja 100%. O seu 100% hoje pode ser muito diferente de um determinado irmão. Mas o Senhor requer 100%. O Senhor não se contenta com menos do que tudo na sua vida. O Senhor reivindicou tudo daquele povo através de Malaquias. Porque o Senhor não pode ser satisfeito e dignificado e adorado com menos do que tudo. Então, irmão, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e dizermos: Senhor, nós temos te oferecido tão pouco, nós temos te entregado tão pouco, e é exatamente por isso que nossas bênçãos estão retidas, nossa realidade espiritual está pequena, nossa fé é uma fé pequena, nós somos aqueles homens de pequena fé. Porque nós não temos dado ao Senhor tudo que o Senhor tem requerido. E o Senhor tem sido para nós na medida do que nós somos para Ele. O Senhor tem nos dado na medida em que nós temos dado a Ele. Você se lembra de Crônicas, irmãos? O profeta Azarias vai falar com Asa. Asa foi um dos reis em Israel que fez, segundo o coração do Senhor, coisas importantes. Ele restaurou coisas importantes. Então, quando Azarias vai falar a Asa,
no início das restaurações que Asa vinha fazendo na nação. Então ele diz assim a Asa uma coisa muito importante, guarde no seu coração. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2, para aqueles que gostam de anotar. 1 Crônicas 15, 2 diz assim, Azarias diz, Asa, lembre-se, o Senhor será contigo, tanto quanto você for com Ele. O Senhor será contigo, tanto quanto você for com Ele. O Senhor será contigo na medida em que você for com Ele. Irmão, por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor não é leviano. Porque o Senhor sabe que nós necessitamos de responsabilidade. O Senhor sabe que nós necessitamos de sermos responsáveis com aquilo que temos ouvido. Ninguém tem requerido de você, ou pelo menos ninguém pode requerer de você, senão o Senhor, que você caminhe segundo a luz que você recebeu. Tua luz não é a luz de um outro determinado irmão, mas tua luz é a que Deus requer que você caminhe segundo ela. 100% da luz que você recebeu. Agora, irmão, aqui nós precisamos reconhecer algo. Existe uma montanha de revelação sobre as nossas cabeças que ainda não foi obedecida. Porque, irmão, esses são como duas pernas de uma mesma pessoa. Revelação e obediência. Na medida em que o Senhor concede, e nesses dias o Senhor nos falou ao coração. Quem de nós aqui pode negar que o Senhor não nos falou ao coração? O Senhor nos falou poderosamente ao coração. Amém? Amém. O Senhor nos abriu o seu coração. E isso nós podemos chamar de revelação. Maravilhoso. Encheu o seu coração. Alguns de nós choramos diante do Senhor. Alguns de nós nos curvamos. Alguns de nós perdemos o sono. Enfim, muitos de nós, se não todos, recebemos a revelação do Senhor. Agora, irmão, lembre-se disso. Essa revelação, ela cumprirá um tempo de maturação na sua vida, aguardando que você dê um outro passo com essa outra perna que se chama obediência. Se nós não dermos o passo da obediência, nós não colocaremos a planta do nosso pé sob esta revelação. E nós não desfrutaremos da realidade espiritual do que o Senhor nos falou. E isso será perdido. Irmão, não se esqueça disso. Revelação e obediência. Pergunte ao Senhor, onde e de que maneira você pode obedecê-lo, segundo o que Ele nos tem falado aqui. Porque se nós não o obedecermos, a revelação vai se acumulando na sua cabeça. Então você se torna um girino, com uma cabeça enorme, mas que não tem pernas, não anda. Sabe tudo, mas não tem vigor, não caminha. Tem pernas absolutamente desproporcionais da cabeça. Uma aberração. A cabeça cheia e as pernas com nanismo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós sejamos aqueles que têm, sim, recebido da parte do Senhor, mas têm respondido naquilo que o Senhor tem vindicado de cada um de nós pessoalmente, segundo a sua revelação. E isso é diferente para cada um de nós, mas nós precisamos responder. A nossa necessidade de resposta é urgente. É urgente. Então, em Malaquias, você tem esse texto maravilhoso que nos ajuda, e eu gostaria de ser bem rápido, bem prático, sobre o que está dizendo aí, irmão. Porque esse texto, mais do que qualquer coisa, ele revela para nós um princípio espiritual. E eu gostaria então de que nós considerássemos juntos o princípio espiritual do dízimo. O que está sendo dito para nós aí? O que são todos os dízimos?
O que é trazei todos os dízimos? O que a palavra quer nos dizer quando o Senhor vindica isso de nós? Porque nós sabemos, como nosso irmão já disse, que o dízimo, em termos de cumprimento da lei, eles já davam. O que o Senhor estava requerendo deles? Por que se eles já levavam os dízimos, o Senhor então diz que eles o estavam roubando? O que significa nós levarmos à casa do Senhor todos os dízimos? Irmão, aqui nós precisamos considerar algo. Pense comigo. O templo, para a nação de Israel, era o lugar, essencialmente, mais do que qualquer outro, o templo era o lugar da adoração, era o lugar do serviço, era o lugar onde Deus se dispôs a provar para aquele povo que Ele estava pronto para os abençoar. Aquele era o templo, o lugar da bênção de Deus, o lugar da adoração, o lugar do serviço, o templo. Mas, irmão, o templo não era apenas um lugar onde Deus provaria para o povo sua disposição em os abençoar. Mas o templo era também o lugar onde o povo provaria para Deus sua disposição em viver integralmente para Ele. Então, quando o Senhor requer todos os dízimos, o Senhor está requerendo seus corações, suas vidas. O Senhor está dizendo para eles: eu quero que vocês me demonstrem o quanto vocês são gratos, o quanto vocês são dispostos a viverem integralmente para mim. Então tragam todos os dízimos. Irmão, o que o Senhor tem requerido de você, irmão? Quais são as questões que o Senhor tem requerido de você? O que na sua vida significa trazer todos os dízimos? O que significa? Porque, irmão, nós temos orado ao Senhor: Senhor, abre as janelas do céu. Mas nós precisamos responder. Será que a resposta do Senhor para essa nossa oração não será a mesma que Ele deu através de Malaquias para aquele povo? Será que o Senhor não ouve a nossa oração e diz: mas você tem me roubado? Será que o Senhor não ouve nossa oração? Senhor, derrama sobre nós tuas bênçãos, derrama sobre nós tua revelação. Senhor, fala ao nosso coração. Qual será a resposta do Senhor, irmão? Qual tem sido a resposta do Senhor para nós? Será que o Senhor ouve nossa oração e responde da mesma maneira que foi respondido através de Malaquias? Vós tens me roubado. Irmão, já disse um homem de Deus do passado que, presta atenção nisso, se Deus tem uma casa, porque o templo é uma figura da casa de Deus, da sua igreja. Se Deus tem uma casa nesta terra, ela deveria ser o objeto de atenção, de dedicação, de consagração de todo homem de fé. A casa de Deus. Qual tem sido a sua dedicação à casa de Deus? Irmão, a medida da sua dedicação à casa é exatamente a medida do desfrute que você tem tido do Senhor. Porque o Senhor tem seus olhos voltados para a sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre sua casa. É por isso que Malaquias diz, e nosso irmão nos lembrou ontem, que oxalá houvesse entre nós alguém que levantasse e fechasse as portas, para que nós não oferecêssemos ao Senhor algo que não lhe fosse agradável. Oxalá houvesse entre nós alguns que tivessem a intrepidez de se levantar e dizer: isso não tem agradado o Senhor. A mente do Senhor não é esse caminho que nós temos tomado. A direção que o Senhor deseja não tem sido essa. Nós precisamos nos curvar. E se nós não temos tido a direção, nós não devemos dar passo nenhum. Nós não devemos fazer nada. Porque, Senhor, se a tua presença não for conosco,
nós não sairemos daqui. Foi assim que Moisés disse ao Senhor. O Senhor disse: Moisés, conduz esse povo. Esse povo não me quer. Então Moisés se levanta intrepidamente diante do Senhor e posteriormente se levanta intrepidamente diante do povo. Ele diz: Senhor, tem compaixão do teu povo. Esse é o teu povo, povo que tu tiraste com mão forte. Tem compaixão do teu povo, Senhor. E então o Senhor garante para Moisés que iria, e Moisés então se posiciona diante do povo. Mas, irmão, nós sem dúvida nenhuma precisamos de responder ao Senhor com a gratidão dos nossos corações, demonstrarmos ao Senhor a gratidão dos nossos corações como mordomos fiéis, porque a questão aqui é mordomia, irmão. A questão é nós aprendermos a entregar ao Senhor tudo que Ele nos tem dado e sabermos e aprendermos aquilo que Davi aprendeu, irmão. Você se lembra que Davi, ele foi um homem de sangue. Assim a Bíblia relata, um homem segundo o coração de Deus, mas que travou grandes batalhas, um homem de sangue. Davi unificou todo o reino. Davi, no final da sua vida, o seu coração estava palpitante para recolher todas as ofertas para que o templo do Senhor pudesse ser construído, e por Salomão. Os irmãos sabem disso. Mas, irmão, há uma questão tão maravilhosa que Davi aprendeu e que talvez nós precisemos aprender. Porque você se lembra que no final de 2 Samuel, quando Davi, já velho, ele recolhe, no final de Crônicas, quando Davi recolhe todas as ofertas, ele se posiciona como mordomo do Senhor. E além de tudo aquilo que ele havia juntado para que Salomão construísse o templo, o irmão se lembra? Davi toma uma posição, e nós precisamos ser esses precursores no meio do povo do Senhor. Nós precisamos ensinar nossos filhos assim, porque nossos filhos aprendem muito mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. E nós somos tão tagarelas com nossos filhos. Nós olhamos muitas vezes para nossos filhos tão pequenos, com 2, 3 anos, eles não compreendem nada. O ouvido deles está no bumbum. E então, nós falamos e falamos e falamos e eles não entendem nada. Então eles nos envergonham, porque não estão entendendo. Porque nós não sabemos administrar o sustento adequado, no tempo adequado. E disciplina também faz parte da dispensa do Senhor. Então Davi, quando compreendeu isso, é dito que ele reúne toda a nação e se levanta, e dos seus tesouros pessoais, Davi toma e dá ao Senhor e à casa do Senhor, porque Davi sabia que os olhos do Senhor estavam sobre sua casa. Então o coração de Davi, como um mordomo fiel, também estava na casa do Senhor, porque ele conhecia a mente do Senhor. Então Davi se levanta e retira dos seus tesouros pessoais e oferta a casa. Irmãos, foi tão impactante para a nação, que é dito no texto que todos os cabeças de família se levantaram e ofertaram ao Senhor. E deram ao Senhor. Irmão, o Senhor tem te conclamado a trazer todos os dízimos à casa do Senhor. E é claro que você sabe que nós não estamos falando aqui somente de dinheiro. Embora nossos bolsos também precisem se converter ao Senhor. Mas nós não estamos falando apenas de dinheiro aqui. Nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando da sua vida toda e da minha vida toda. De tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Porque o Senhor deseja tudo. Ele deseja mais do que a sua vida, como nosso irmão nos lembrou ontem. Porque Isaac era mais do que a vida de Abraão. Isaac era tudo que Abraão tinha. Era melhor para Abraão entregar a sua vida do que entregar Isaac, porque Isaac era o fruto, a garantia de que a descendência de Abraão perduraria. Mas o Senhor requer o Isaac. Qual Isaac o Senhor tem requerido de você, irmão? Então, quando Davi, ele se levanta, todos os cabeças de família se levantam, entregam suas ofertas ao Senhor para a construção da casa. Mas, irmão, acontece algo mais, e Davi vai orar ao Senhor.
Então, quando Davi começa a orar ao Senhor, ele diz algo tremendo que nós precisamos aprender. E que fica claro para nós o quanto Davi compreendia de mordomia, irmão, de serviço ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que nós possamos te dar alguma coisa? O Senhor não precisa de nada, irmão. O Senhor não tem necessidade de nada. Quem sou eu e quem é o meu povo para que nós possamos te dar alguma coisa? Mas o que nós te damos é o que das tuas mãos nós recebemos. Isso é mordomia, irmão. O que nós te damos é o que das tuas mãos nós recebemos. Porque tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Irmão, veja uma coisa. O Senhor tem sido bondoso conosco. Muitos de nós aqui temos muito mais do que o que é necessário para nós. Não é assim, irmãos? Agora eu preciso te dizer alguma coisa. O mordomo é aquele que sabe que tudo que está nas suas mãos não é seu. Por isso, ele segura todas essas coisas com mão leve. Irmão, será que nós temos nos agarrado àquilo que o Senhor tem nos dado? Aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos nos agarrado com toda a força que nós temos. E nós não conseguimos segurar com mão leve aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, quando o Senhor requer aquilo que Ele tem nos dado, nós não o entregamos. Então o Senhor precisa misericordiosamente arrancar de nós. Sabe qual é o problema? Um pedaço seu vai junto com aquilo que Ele arrancar. Então que o Senhor nos ajude a termos mão leve, porque isso é mordomia, irmão. Mordomia é nós aprendermos a segurar com mão leve aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de continuar com você aí a partir do verso 13, porque há algo tão precioso aí nesse capítulo final de Malaquias, final do capítulo 3 e capítulo 4. Veja isso, irmão. As vossas palavras, texto que nosso irmão repartiu conosco ontem, não é o foco da nossa atenção. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então essa é uma blasfêmia. Agora, irmão, eu queria desafiar você a olhar aí para o versículo 16 e ver que contraste. Irmão, que contraste que nos é apresentado aí. Então é dito assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ah, irmão, esse falavam uns aos outros aqui se estimulavam, se exortavam, se cuidavam, falavam uns aos outros. Irmãos, isso é nada mais, nada menos que um remanescente fiel dentro do povo. Veja o remanescente aqui em Malaquias, porque o Senhor sempre reserva para si um remanescente. O Senhor sempre manteve, durante toda a história, o Senhor sempre manteve para si um remanescente. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O Senhor sempre reserva para si um remanescente. Então havia um remanescente aqui em Malaquias. E é dito que eles temiam ao Senhor e falavam uns aos outros. O Senhor atentava. Irmão, presta atenção nessa palavra. Atentava. Sabe do que fala essa palavra no original? Que o Senhor se debruçava. Ele se debruçava. Como um pai se debruça para observar o que o seu filhinho pequeno está fazendo. Com tanto agrado no seu coração, ele se debruçava. Mas ele não se debruçava sobre toda a nação.
ele se debruçava sobre aqueles que temiam ao Senhor, que falavam uns aos outros. Irmãos, que nós sejamos esses, que temem ao Senhor, que têm vivido uma vida sábia, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, que têm vivido uma vida lúcida nessa terra, não uma vida embriagada, distraída, inquieta, perturbada, mas os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial. Irmão, essa palavra aí também é maravilhosa, porque está dizendo no original que o Senhor não só se debruçava para ver o que eles estavam fazendo, mas ele registrava o que eles faziam. Ele registrava o que aqueles que o temiam estavam falando. Qual era o assunto deles, irmãos? Será que eles estavam falando de toda aquela impiedade, de tudo aquilo que estava havendo entre os sacerdotes? Será que eles estavam falando que os sacerdotes, eles estavam vendendo a aprovação dos sacrifícios? Porque isso estava acontecendo nos dias de Malaquias. Eles ofereciam o coxo, o dilacerado, e isso precisava passar pelo sacerdote. E o sacerdote tinha que dar um selo de aprovação. Então o sacerdote, por dinheiro, aprovava o dilacerado. Esse era o contexto. Irmão, será que isso é diferente do que nós temos visto hoje? Agora, os que temiam, esse não era o assunto deles. Eles temiam ao Senhor, falavam uns aos outros e aguardavam ao Senhor. Seu assunto era uma vida dedicada ao Senhor. Era conhecer a mente do Senhor e conhecer sua dispensa. Então eles falavam uns aos outros e temiam ao Senhor. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Então o versículo 17 diz assim, irmão, olha que lindo isso, o Senhor está dizendo isso para eles, não para toda a nação, lembre-se disso. Eles serão para mim um particular tesouro. Um particular tesouro. Essa expressão confere tanto com aquela expressão de Pedro, em 1 Pedro 2,9. Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis, versículo 18, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve o Senhor e o que não serve. Porque a consequência de uma vida consagrada ao Senhor é testemunho. Vereis aquele que serve e o que não serve. Testemunho é consequência da nossa vida, irmão. Testemunho é consequência da nossa vida. É por isso que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Irmão, a oferta de Caim e a oferta de Abel estabelecem dois princípios que percorrem toda a Bíblia. Toda a Bíblia. É dito lá para nós em Gênesis que o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. E ele se agradou de Abel e da sua oferta, porque a nossa oferta é aquilo que nós somos para o Senhor. O Senhor, para se agradar daquilo que nós estamos entregando a Ele, Ele precisa se agradar das nossas vidas. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Eles eram um particular tesouro. Eles manifestavam uma grande distinção entre o que é puro e o que é impuro, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esse testemunho se manifestava em serviço. Então aqui nós temos os 3 pontos que nós temos falado nesses dias. Mas, irmão, continuando o capítulo 4, para nós encerrarmos, diz assim: pois eis que vem dia e arde como fornalha
Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, irmão, esse primeiro versículo fala do juízo de Deus para o mundo. Mas, o versículo 2 fala do juízo do Senhor para os seus, para a sua igreja. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, três coisas maravilhosas. Para vós outros que temeis o meu nome, três coisas. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A palavra salvação aí no original aponta para cura. Nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Então, para nós os que tememos, o juízo do Senhor é cura. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o juízo do Senhor é: saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Irmão, aqui em Goiânia tem muito gado. Possivelmente todos vocês saibam o que é soltar um bezerro da estribaria. Irmão, aquela é uma figura linda de liberdade. Esse é o segundo aspecto. Cura nas suas asas. Liberdade. Aqueles que têm sofrido e recebido da parte do Senhor o impacto do seu juízo purificador, eles têm sido curados, têm sido libertos. Mas mais do que isso, um terceiro aspecto para nós. Diz aí, versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E o terceiro aspecto é vitória. Aqueles que têm sido julgados pelo Senhor, eles têm sido curados, libertos, e a eles tem sido repartido o sabor da vitória de Cristo. Eles têm sim caminhado altaneiramente. Irmãos, existem servos do Senhor que têm caminhado de maneira agradável. Não permita ao seu coração e a sua mente racionalizar o que você ouviu, raciocinar em cima do que você ouviu, e então te levar para conclusões de que talvez não seja bem assim, mas é tão difícil, mas eu acho que é tão impossível. Irmãos, o Senhor tem alcançado para si um testemunho, e servos do Senhor têm caminhado altaneiramente, e têm experimentado cura, têm experimentado libertação, e têm vivido vidas vitoriosas no Senhor. Graças ao Senhor por isso, porque nesses dias o Senhor manifestará isso. Essa será uma marca do povo remanescente do Senhor, um povo curado, liberto e vitorioso. Esta é a igreja que receberá o Senhor. Não se esqueça disso, irmão. Se nossas vidas não conferirem com isso, nós não estaremos preparados. Então será duro, porque nós precisaremos receber muitos açoites. Então, para finalizar, ele diz aí: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Nesses últimos dias o Senhor levantará poderosamente sua palavra. É isso que o versículo 4 está dizendo. A palavra poderosa do Senhor será levantada, será pregada poderosamente, como nunca, porque o Senhor tem pressa em reerguer para si um testemunho. Então, continuando, ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias. Então aqui, irmãos, os versos são conhecidos dos irmãos, mas eu queria sugerir três coisas para você. Eu queria te sugerir que nesses últimos dias o Senhor enviará muitos profetas. A palavra do Senhor será levantada poderosamente. Os irmãos, os profetas são aqueles que conhecem a mente presente do Senhor.
e que então falarão ao povo do Senhor. Mas o Senhor também levantará, quando se refere a Elias aqui, Malaquias está se referindo a um ministério profético, não a um homem, a uma pessoa. Ele está se referindo a um ministério profético poderoso nesses últimos dias, que tem uma característica para nós encerrarmos. Essa característica é arrependimento relacional, irmão. Arrependimento, coração de pais sendo convertido a coração a filhos e o coração dos filhos a seus pais. Porque nós temos carecido disso, e isso é o ápice da iniquidade. Pais matando seus filhos, e filhos matando seus pais. Isso é o ápice da iniquidade. E todas as vezes que a iniquidade chegou no seu ápice, o Senhor se manifestou. Então, irmãos, nós estamos nos últimos dias. O Senhor tem levantado poderosamente sua palavra. Muitos servos. O Senhor tem levantado e levantará poderosamente um ministério profético capaz de levar e conduzir a um arrependimento relacional. Irmão, eu preciso dizer para você que nossos relacionamentos mais íntimos, eles podem ser barreiras, empecilhos que nos impeçam de estarmos aprontados para o retorno do Senhor. Então que o Senhor nos ajude nesses dias a estarmos respondendo a Ele como servos que conhecem ao Senhor e que conhecem a sua dispensa. Que o Senhor nos desperte, irmãos. O Senhor usou, num contexto muito específico, Ageu e Zacarias dessa maneira. Quando Ageu se levantou, dizendo ao povo que eles estavam preocupados com suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas, é como se ele estivesse dizendo: os olhos do Senhor estão na sua casa, e vocês estão preocupados com seus próprios interesses. Então o Senhor levantou Ageu e Zacarias poderosamente, para despertar o espírito de alguns. E como nós vimos agora nesse final do capítulo, o Senhor manteve para si um remanescente fiel. Porque os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e ele atentava e ouvia, e tinha diante de si um memorial daqueles que temiam o seu nome. Amém. Vamos ter um breve tempo diante do Senhor, orando e respondendo a Ele. Amém.